Olá, o meu nome é Cris e ontem eu tive uma conversa a três vozes em Lisboa, no centro LGBTI da ILGA. E eu venho falar-vos de algumas ideias e reflexões que eu retirei dessa conversa que quero trazer para aqui. Eu quero começar pelo meu haulzinho de coisas que eu trouxe do mercado pingado, porque as outras duas pessoas que fizeram esta conversa comigo levaram-me até lá. E se calhar o erro foi esse. Porque, yeah. Um, então, basicamente o mercado pingado, pelo que eu entendi, eu não sei a sua regularidade, mas é um mercado de artistas independentes, então o que podem encontrar lá é vários trabalhos manuais e ilustrações, etc., de artistas. E, na verdade, eu já conhecia um do Chico, eu vou chamar de Chico, vou fingir uma intimidade contigo. E este é para oferecer, então não vos vou dizer exatamente o que é, mas se vocês viram a imagem, viram e sabem e entenderam. Aquele pacote, I guess é um pacote especial, também pelo seu preço, e o Chico oferece, por cada pacote, oferece um sticker a mais à escolha da pessoa, então aquilo é uma prenda, mas eu escolhi um sticker para mim. E este sticker, tipo, I swear to God, eu não esperava encontrar assim ilustrações que eu gostasse, no sentido em que tipo, fossem de coisas que eu conhecesse, mas havia de Avatar. E este sticker, por acaso, eu já tinha visto no perfil do Chico, então, senti-me bem feliz de o comprar. E este sim é para mim, é da Toff de Avatar. E ele pôs assim num envelopezinho super fofo, até para um sticker extra, e com o seu cartãozinho super querido. Eu adoro o estilo do Chico, por isso é que eu já o seguia, mas acho que eu já o tinha visto noutro mercado assim em Lisboa, uma vez que eu fui lá ao pé de onde fazem a Feira da Ladra. Yeah. Depois comprei, e aqui eu já não sei, tipo, o nome da menina, Elibic. Podem ver aqui o arroba. E aqui eu comprei dois stickers, um deles para oferecer à minha Bia. Porquê? Porque me apeteceu. E outro para mim. This is so cute! E depois, como oferta, que eu não esperava e eu só reparei hoje, ao abrir, a pessoa ainda me pôs aqui mais outro sticker que tipo, girly, adorei, porque eu adoro gatos e adoro verão. Então este sticker é bem eu. Agora, vamos passar para aquilo que interessa, não é? Pois. Então, ontem, dia 5 de julho, um sábado, eu desloquei-me do Algarve para Lisboa porque fui convidada por amigos para participar nesta conversa a três vozes sobre a literatura trans. Nós organizámos esta conversa um pouco também para garantirmos que havia conteúdo e que não divagávamos só. Escolhemos três livros cada uma. Os meus livros, no caso, foram... deixa-me mostrar-vos... Ai, falta-me um... Os meus três livros... Deixem-me só arregaçar a saia porque está bem calor. Ui! Também não quero que me vejam aqui nada, né? Os meus três livros foram estes, por esta ordem mesmo. Eu comecei por falar do Gwen e Art Não Estão Apaixonados, depois falei sobre o One Last Stop e por último... Vamos tirar isto aqui. E por último falei sobre o Sempre Estivemos Aqui, alternado com outros três livros, fiz esta conversa com a Mora e o Arthur. Vamos deixar aqui os perfis. Eu ponho estes dois livros aqui para resumir o que é que eu queria um pouco tirar sobre eles, porque são ambos de autorias não binárias femininas, e eu acho que o facto de serem de autorias que se expressam de forma feminina, apesar de se identificarem com uma não binariedade que as pessoas normalmente assumem
com uma ligação direta à androgeneidade. Acho que esse cenário depois faz com que as pessoas não reconheçam, ou não tenham noção, ou não assumam que existe uma não binariedade. E como pessoa não binária de expressão feminina, ou pelo menos mais feminina, adoraria que as pessoas começassem a reconhecer, sabem? Se é relevante para os livros, não necessariamente, mas é relevante para mim, sabem? Pronto. Relativamente ao Gwen e Art, não estão apaixonados. Eu achei este livro interessante pela questão de como rompe os papéis de género num ambiente de época e a forma como existe uma reapropriação da história do rei Arthur e a forma como introduz um pouco, se calhar um refresh na visão que nós temos da história do rei Arthur, que talvez essa história não seja tão heteronormativa, tão cis, e eu sinto que para mim foi. Eu trouxe este livro para a conversa e acho que se calhar não dei muito dele porque não queria dar muito a entender alguns spoilers, mas definitivamente por isso é que foi bom ter outras duas pessoas com que falar, porque sinto que a Mora puxou um pouco mais disso, mais dessa questão da nova perspectiva que traz sobre a lenda do rei Arthur, que de nova só tem o facto de nós não reconhecermos estas possibilidades de interpretação antes, mas não é algo que eu gostei que ela disse, é que nós não estamos a dar uma interpretação moderna à lenda do rei Arthur, nós estamos simplesmente a utilizar as ferramentas as ferramentas com que nós vivemos agora o mundo para voltarmos a ver histórias anteriormente contadas e se calhar tentar ressuscitar perspectivas e interpretações que foram apagadas por causa dos limites que a sociedade sofria na altura. E acho que este livro tem super a ver com isso. Não quero mesmo falar mais mais a fundo sobre essa questão para não vos dar spoiler de algo que a mim me deu muito conforto também neste livro, mas é definitivamente um livro que eu já falei aqui na página, aqui no canal, e que eu espero que vocês leiam. Ouvi dizer que quem traduziu é super hot e divertido e inteligente. Fui eu. Mas pronto, aí já vai de cada um. Depois, falei do One Last Stop, que é basicamente o meu livro favorito, pura e simplesmente porque foi o primeiro livro queer que eu li. E que na altura eu adorei, achei tipo super lindo e bem escrito e tipo, eu não quero dizer que não seja, não quero dizer que não ache isso agora, até porque já me esqueci de muita coisa sobre ele, vamos admitir. Mas eu na altura não me apercebi que tudo o que eu gostava nele eram na verdade desculpas para a verdadeira razão, que é eu queria viver neste livro, porque é um livro em que uma mulher bissexual se apaixona por outra mulher no metro e a August é muito descrente no amor e nos clichês e a Jane vem provar-lhe que se calhar a vida tem um pouco de clichê e tem um pouco de amor sim, mas ao mesmo tempo tipo, tem essa parte romântica e que nos dá um exemplo do amor que nós merecemos, mas depois também tem a parte individual e não relacionada com esse romance, que é da família por escolha, porque a August, este livro passa-se quando a August se muda para Nova York e passa a dividir a casa com mais 2, 3 pessoas, se não me engano, e essas pessoas acabam por se tornar uma espécie de família para ela. Então este livro retrata muito bem o que é a família que nós escolhemos ou que nos acolhe quando nós nos tornamos parte da comunidade e que é uma realidade para muita gente da comunidade que infelizmente não tem esse apoio da sua família, ou mesmo que o tenha, eu sinto que acaba por acontecer sempre um pouco esse acolhimento como uma família da parte da comunidade. Durante a conversa eu não falei muito sobre não falei de todo, sobre uma personagem trans que acaba por ser o centro desta família por escolha,
mas o Arthur fez questão de, e bem, de falar sobre esta personagem, então se for importante para vocês saber esse fator, eu reconheço e quero trazê-lo para aqui. O seio desta família, por escolha, é um rapaz trans e a forma como nos é apresentado esse aspecto sobre si e sobre essa parte da sua vida é uma forma não educacional, não informativa e simplesmente de retratar uma vida. Então, essa parte achei bastante relevante. Um aspecto que se calhar eu vou aqui um bocado na onda de falar um pouco mais do livro, que eu também gostei muito, é o facto de que, por causa da Jane, que eu afinal posso dizer isto, antes achava bem que não, mas afinal está na sinopse. A Jane é de 1970, ok? Tipo, ela está há louros no tempo. Ela é de 1970, então ela, durante o livro, acaba por nos falar um pouco do que foi perder amigos para a SIDA e para essa crise social que acabou por utilizar a comunidade gay como um alvo e também a forma como lésbicas foram o primeiro apoio da comunidade na altura e daí também a questão, não é explicitado no livro, mas acho que é uma parte histórica interessante e importante de falar, que é lésbica vem primeiro na sigla precisamente por causa dessa época em que os tempos eram mais obscuros e lesbians, I guess. Desculpem. Por último que eu falei foi o livro Sempre Estivemos Aqui, de Samra Habib, e eu sinto que é o livro que, pelos motivos que a Mora também quis muito falar sobre não-ficção, sinto que é aquele livro que mais nos chama à terra, mais nos obriga à realidade, porque é um relato de uma vida e são as memórias de uma vida. Samra fala-nos desde a sua primeira infância até à sua atualidade, a forma como se conheceu em criança através daquilo que lhe era projetado para ser e das expectativas que os pais tinham, até à sua descoberta, até ao seu questionamento, tanto da sua sexualidade como da sua identidade, e a forma como lidou com isso também dentro da sua espiritualidade, e de que forma é que conseguiu encontrar-se como queer dentro da religião muçulmana. E acho que este livro foi um exemplo daquilo que eu senti muito com ele e que nós trouxemos também um pouco nesta conversa, que foi a forma como nós podemos ler histórias de outras minorias, e por sermos uma minoria vamos também sempre relacionar-nos, claro, até um certo ponto existe um limite que nós consigamos identificar-nos, porque só nos conseguimos identificar com aquilo que realmente somos e pelo qual realmente passamos. No entanto, a opressão e a dor de uma minoria existe sempre um bocadinho, um ponto desses, que é transversal. Então, Samra dá-nos um pouco, não muito, obrigada, da sua não binaridade para nos identificarmos, mas isto falando de pessoas que sejam da minha posição, mas dá-nos também muito da sua experiência como pessoa não binária muçulmana, que é algo com que eu não me consigo identificar, por motivos óbvios, e também por questão cultural, mas ao mesmo tempo a parte da rejeição da sua família e etc. acabou também por ser um pouco familiar, porque nós conseguimos retirar um pouco disso e aplicar, se calhar, aquilo que já nos aconteceu ou já vimos acontecer. Então, este livro é muito, muito importante por isso. Peço atenção aos trigger warnings, que eu vou passar a ler aqui, porque, pronto, aborto, abuso infantil, abuso sexual, bullying, casamento forçado, casamento infantil, islamofobia, racismo, tentativa de suicídio, violência doméstica e xenofobia. Estes foram os 3 livrinhos que eu levei. Depois, Mora levou... Deixem-me ver se eu me lembro. Levou um guia para lésbicas num colégio católico. Eu vou deixar as capas aqui.
que nós relacionamos muito com o One Last Stop pela questão a autoria ser não binária feminina, e também por não ter personagens trans não binárias, mas ao mesmo tempo ser um símbolo da representatividade da comunidade. Depois, Mora e Arthur levaram os livros que eu vou deixar aqui. Ainda são alguns, eu não quero que este vídeo fique muito extenso, mas um que eu quero destacar, porque eu ainda não tinha lido, e por termos esta conversa e pela nossa preparação e também pela conversa em si que nós tivemos, eu fiquei mesmo, ok, eu preciso de ler isto, porque as pessoas que eu admiro falam muito bem deste livro e nós tivemos uma conversa muito interessante sobre ele também, então acho que é uma necessidade, que é o Miss Major Speaks, e também porque eu senti que tipo é rapidito de ler, maybe. Mas já. Obrigada, Arthur, por me emprestares. Basicamente, Miss Major Speaks, vou dizer tipo o que eu absorvi, que me fez querer lê-lo. Ele fez-me lembrar imenso uma série de que eu não me estou a lembrar o nome, que eu deveria ter procurado antes de fazer este vídeo. Passaram-me bastante a ideia certa, com certeza, de que Miss Major é a mãe que nós, como queer people, precisamos e queremos ter como exemplo. Falou sobre a forma como foi lar para outras pessoas queer e acho que é isso, acho que não quero, não sei, sinto que é mesmo, vocês precisam de ler. E a partir do momento em que tem tipo aqui um blurb de Angela Davis, fiquei também super curioso para ler The Deep, porque tal como provavelmente o Miss Major dá, é questão de serem livros com pessoas, senão também nós somos todos interseccionais. Odeio esta palavra. Só porque não a sei dizer. Mas pronto. E o The Deep passa-se num ambiente, acho que podemos considerar distópico, em que muitas pessoas vivem debaixo do mar, mas a sua origem é precisamente. Mas depois tem uma origem bastante política, histórica, o porquê dessas pessoas terem crescido e tornado criaturas marinhas, e vai repescar e reviver uma parte da história negra. E é um livro também, assim, pequeniti, what the fuck. Então quero muito lê-lo. Já o de Sonora Reyes, que é um guia para lésbicas no Colégio Católico, eu quero muito ler, mas quer dizer, este também vou decidir comprar, mas pronto. Esse eu quero comprar porque, I don't know, tipo, a Mora estava a retratá-lo como um livro muito engraçado, mas que também se passa num contexto religioso e dessa desconstrução da religião e da culpa católica. Eu estou um bocado virado para isso agora que eu li o I Kissed Sarah Wheeler, que também é um bocadinho nessa onda, então, mas como ela diz que é engraçado, eu quero muito guardá-lo para uma altura que eu preciso de um livro chill, sabem? E acho que é sobre isso. É os livros que eu tenho para vos falar. Quero agradecer a quem apareceu por lá e a quem ainda ficou a falar connosco depois da conversa. Foi também a minha primeira vez no centro LGBTI e gostei muito do espaço e das pessoas, foram muito acolhedoras e, apesar do meu nervosismo, que provavelmente notou-se, porque, eu sentia-me também, ao mesmo tempo, muito à vontade. Mas, de facto, pronto, se calhar eu não falei muito ou etc, porque estava um bocado nervoso e eu dei um spoiler a uma pessoa há pouco tempo, então eu também estou tipo com muito medo de dar spoilers às pessoas. Então acabo por, se calhar, escolher ficar um bocadito mais calado, que é estúpido porque era uma conversa, mas pronto. Por último, deixem nos comentários qualquer sugestão trans não binária que tenham e não se esqueçam também de deixar o like para apoiar, subscrever caso ainda não sejam inscritos e fiquem por aí para ver mais algum vídeo aqui do canal, caso ainda não tenham visto, e se já tiverem visto. Até ao próximo! Continuamos na merda sem saber como sair da câmara.